vai nos trazer dados bastante importantes. Prestemos atenção. Grifão, é você que vai liberar as imagens. Boa noite a todos, boa noite, irmão presidente Boa Ernesto, noite. nossos irmãos aqui do Círculo Branco, também nossos convidados e participantes do Trevo Sagrado. É uma honra, mais uma vez, compartilhar um pouco do conhecimento que a gente traz aqui de bagagem dessa vida, para que vocês possam também fazer as suas reflexões, né? Mediante o que foi colocado aqui hoje. Nosso tema de hoje é sobre astrologia, né? Sobre a influência dos astros na nossa vida. Então, botei aí uma imagem apenas para mostrar círculo zodiacal, essas coisas, mais ou menos. Várias pessoas utilizam a astrologia para entendimento de forma diversa, né? Então, tem gente que usa os signos para saber como é que vai ser o seu dia, tem gente que não entende nada de astrologia, mas tem gente que acha que o seu signo é a sua cara, porque, sei lá, porque alguém falou, porque leu em algum lugar que todo mundo do signo tal é assim assado, mas vamos começar pelo começo, né? Vamos tentar entender um pouquinho dessa história da astrologia. Vou pedir para o irmão passar o slide aí. Ok, isso aí é só para ilustrar que nós temos uma imagem muito antiga sobre os signos do zodíaco, inicialmente, né? Falando, essa é a imagem do teto do templo de Hathor, em Dendera, lá no Egito, tem 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos, essa imagem. Ela ficava no teto, né? É um disco de cerâmica e foi retirado, né? O homem tem essa mania, né? De pegar tudo para si. Tá no Museu do Louvre hoje em dia e botaram uma cópia no local original, né? Mas tá em museu e ele representa justamente entre as figuras de divindades egípcias ao redor os signos, né? Que eram 12, né? Que eles classificaram. Então, essa classificação, há quem diga também que veio dos fenícios, de outras civilizações muito antigas. Então, esse legado nosso não é um legado da modernidade, é um legado da antiguidade. É considerado uma pseudociência. Por que uma pseudo? Uma falsa ciência? Porque ela não tem uma comprovação, vamos dizer assim, factual através de ações matemáticas ou, embora tenha matemática, né? Mas de comprovação científica, vamos falar assim, de que ela realmente é fidedigna. Então, muita gente não acredita por causa disso, assim como também tem gente que não acredita na hipnose também, porque não tem ainda uma explicação científica de fato, né? Mas a gente não pode esquecer que nós somos formados por uma inteligência racional e uma inteligência emocional. E nós nos guiamos através de ambas. Então, nós temos intuições, inclusive, advindo a muitas emoções que nós temos dentro da gente. Então, essas intuições, essas contemplações dos astros, das estrelas e as correlações que eles faziam, nossos antepassados, com o seu cotidiano, é, vislumbraram, né, que haviam determinados fatores que eram mais do que coincidência, né? Tipo, não é um jogo de dados, não é uma coisa que você vai aleatoriamente dizer que aquilo acontece. Quase em sua maioria, aquilo ali é uma assertiva. Então, em cima desses dados, através de contemplações e anotações, foram observados que os astros, eles regem, vamos dizer assim, uma harmonia universal, inclusive vital de cada um. Então, eu vou pedir para o irmão passar o slide, vai mostrar essa transferência dessa imagem cerâmica para o papel, mais ou menos. Aí dá para mais ou menos ver os símbolos, né? Tem touro ali embaixo, tem leão, tem mais ou menos o caranguejo ali que a gente chama de câncer, o escorpião. Então, os signos foram tirados disso, entendeu? Dessas representações que as estrelas, as constelações aparentavam, né, com esses animais. Então, o homem, além de ser um pouco antropomórfico, de buscar nessas formas os animais, ele busca a sua própria forma e aí vai construindo suas crenças, suas divindades, etc. Vou pedir para o irmão passar mais um slide. Bem, esse cara aí se chama Paracelso, né? Não tem como a gente falar de astrologia se a gente não falar um pouco sobre o misticismo que ela advém. O Paracelso ele é um médico da Idade Média, né? E ele
ele fez alguns livros, alguns tratados que são interessantes. E é interessante que ele, como todo douto da época dele, observava também os astros, ou seja, não tem muito tempo que a humanidade considerava a astrologia como uma matéria obrigatória para a formação de doutores. Ou seja, influencia a vida humana. Mas como assim, Paulo? A gente tem uns ecos ainda do passado sobre a gente, sem precisar, vamos dizer assim, da crendice daquilo ali, da fé de que aquilo ali funciona ou não. Exemplo disso é quando a gente vai cortar o cabelo. A gente vai cortar o cabelo, ninguém tem coragem, a maioria, em sua maioria, cortar na lua minguante, né? Porque acha que a lua vai influenciar. E o Paracelso, ele falava um pouco sobre isso. Ele falava sobre a influência da lua na, na corrente sanguínea, porque ele via a correlação da água, as marés, né, a Lua influenciando em sua atração e as suas fases, a natureza das marés, consequentemente, nós devemos ter uma maré sanguínea. Então, essa maré sanguínea também tinha uma influência sobre isso. Então, ele analisava, por exemplo, as mulheres que estavam em fase menstrual, se estavam numa lua cheia, se estavam numa lua minguante, nessas fases da lua, para poder fazer uma receita de um medicamento ou outro. E aí veio esses ecos do passado, né, para até hoje, que a gente respeita as fases da Lua por causa disso. Inclusive, os magistas também utilizam isso até hoje. Né? Há quem diga que na Lua minguante a nossa aura fica mais quebradiça, e na Lua cheia ela fica mais, vamos dizer assim, mais sólida. Então, aqueles que visam fazer trabalhos deletérios, eles procuram a lua minguante para fazê-los, né? Para pegar a pessoa de surpresa, vamos dizer assim, com sua guarda baixa. Mas, na verdade, isso aí é quem tem telhado de vidro, né? Quem tem telhado de vidro quebra. Mas quem tem sua proteção espiritual, quem tem sua saúde em dia, nada vai acontecer, não precisa temer isso não. Mas, de qualquer maneira, eu estou querendo mostrar com isso aí que essas pessoas, essas personalidades passadas, estudavam astrologia nesse sentido de correlação com o ser humano e com a natureza. Vislumbrando a natureza, né, nós temos os elementos, água, fogo, terra e ar, e dentro de nós temos esses elementos, por isso que correlacionou a água, né, na corrente sanguínea. O ar está dentro dos pulmões, né, o fogo está na temperatura do corpo e a terra está na própria composição dos nossos ossos e do nosso corpo físico mesmo. Então, fazendo essa correlação, a astrologia começou a incorporar diversos valores e significados a respeito dessas analogias com os elementos da matéria, os elementais, vamos dizer assim, e, consequentemente, também com os astros e com outros fatores. Então, vamos começar falando um pouquinho, um exemplo, Mercúrio. Mercúrio, ele tem uma representação de uma divindade de sabedoria, né? Porque ele tem aquele capacete de asas, ele era um mensageiro dos deuses, era veloz, e isso se assemelha muito com o raciocínio é rápido, a inteligência é veloz, a gente consegue acertar os alvos com mais clareza quando a gente pensa com firmeza naquilo ali. Então, a sabedoria e a inteligência foi muito ligada a Mercúrio. Então, Mercúrio rege o quê? O pensamento, o cérebro, nossa capacidade mental. Então, os planetas, com esses nomes, com essas divindades, com essas correlações, a natureza, tudo isso vai formar o nosso mapa astral. Aí é onde eu estou querendo chegar um pouquinho para o entendimento da astrologia. É necessário entender não só o seu signo, mas também o mapa astral. Por quê? Porque, diferente do que muita gente pensa, nós não somos a representação de um signo. Se fosse assim, não teríamos nossas identidades, né, diversas. A diferença que há na humanidade, cada um ser único como uma digital, não tem uma cópia. Então, como é que o signo pode classificar as pessoas de uma forma genérica, de uma forma geral? Isso não é justo. Eu não posso dizer, por exemplo, por causa que, vamos dizer que escorpião é vingativo, como muita gente fala, escorpião gosta de vingança. Todo mundo de escorpião é vingativo. Não é bem assim. Não é que o escorpião é isso. Como eu falei, o significado de Mercúrio, o significado de um signo, o significado tem diversas facetas. Algumas delas são mais, vamos dizer assim, evidentes,
para a pessoa e outras não. E o que forma a personalidade da pessoa dentro da análise do seu mapa astral são justamente a quantidade de signos que ela vai ter em determinadas casas astrais e em determinados pontos do mapa que vão fazer com que em determinadas situações aquela pessoa tenha aquela personalidade daquele signo em evidência. Ou seja, nós não somos um signo só, nós somos os 12 signos a depender de como a gente interaja com a natureza e com os homens, né? Já que o homem é um ser social. Fora Paracelso, nós temos um outro estudioso aí, pode passar o slide, irmão, por favor, que é o Nostradamus, né? O Nostradamus, ele usou os astros para fazer previsões. E ele é vamos dizer assim, um profeta, um visionário que até hoje os matemáticos se assustam com a qualidade e a quantidade de acertos que ele fez do passado até hoje. Então, matematicamente falando, seria impossível ele prever tantas assertivas de forma clara e objetiva como ele fez, claro, veladas pelos versos e como vamos dizer assim, profeta da época dele, né, gostava de fazer as profecias de forma enigmática. Então, o Nostradamus tinha esse perfil, mas ele era bastante certo do que ele falava. Então, e o que é que ele usava? A observação dos astros, mediunidade, intuição, tudo isso que eu falei, que são considerados pseudociências, né? Não entra na ciência porque acaba sendo, vamos dizer assim, credível para muitas pessoas, a gente, crível, né? Melhor falando, para as pessoas, porque a assertiva é muito clara. Ou seja, dá certo, gente. A gente faz um mapa, a gente joga um tarô, a gente uma leitura com a cigana e o negócio não é que bate, como o pessoal fala, tá batendo. Então, se está batendo, é porque tem alguma coisa que é certa, mas ainda não é aceita pela ciência, mas pela humanidade há muitos milhares de anos está sendo usado, está sendo aceito. Pode passar o slide, irmão. Então, nós temos aqui um pequeno vislumbre do que vão ser os signos que a gente vai estudar aqui agora, hoje. As características do seu signo, né? Nós temos 12. É, nós temos 12 por quê? Porque, na verdade, o Sol é a referência do zodíaco. Então, ele fica 30 dias em cada signo desse, em cada ponto desse. Ele fica por 30 dias e, consequentemente, a média, né? Esses signos vão ter determinadas qualidades a depender da estação do ano. Então, nós temos aí os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, o signo da Terra, Touro, Virgem e Capricórnio, Gêmeos, Libra e Aquário, e Câncer, Escorpião e Peixes. São três em cada um deles, mas a gente pode ver que eles vão ter três características, que é a, o início da estação, quando ela começa, o meio da estação e o final da estação. Como são quatro estações, e são três estados que eu citei, 3 vezes 4, 12. Então, esses signos eles vão representar sim água, mas não é a mesma água, entendeu? A gente classifica no estudo da astrologia esses signos em três distinções, que são signos cardeais, signos mutáveis e signos fixos. Então, a diferença dele é justamente isso. Por que mutável? Porque está no final da estação. Por que cardeal? Referência, está no começo. Por que fixo? Está no meio. Então, é mais ou menos isso que muda. Eles vão ter. Ah, mas isso influencia pra caramba. Porque não é a mesma coisa daquela água no início e aquela água no final. Entendeu? Tanto que o Xing, quando vocês vão estudar, se alguém se interessa por mancias, como tarô, etc., né? Vão estudar o Xing e vão ver que as representações da Terra são várias. Então, você vai ter Terra como uma planície, um planalto, uma montanha. Entendeu? São três níveis diferentes. Então, as pessoas que têm o signo da Terra, ela tem pode ter três características diferentes, a depender de onde está localizado o seu signo, né? Se ele é um signo cardial, fixo ou mutável. No meu caso, por exemplo, eu sou aquário, sou um signo fixo do ar. Vou passar. Passo isso. Então, como é que é essa história, Paulo, dos signos? Os signos, então, estão no céu, porque a gente contempla as estrelas, etc. Assim, inicialmente, sim, mas
Se a gente for olhar as constelações e for olhar a astrologia, a gente vai acabar se perdendo, porque uma coisa é astronomia e outra coisa é astrologia. As constelações, sim, são tão claras ali como ali em órbita tem a Terra, tem o Sol e tem as constelações. Só que vocês têm que começar a ver que esse signo dessas constelações elas se projetam para a Terra. Então, o signo não está no céu, está na terra. Como assim? É a questão de visão. É como se você estivesse vendo justamente como estou vendo aí. Se eu colocar uma lanterna sobre o signo de Leão, essa luz vai passar por Leão e vai bater em algum ponto da Terra. Então, é como se fosse um transfer. Você tem que pegar isso aí e transferir na Terra. Por quê? Porque é importante saber aonde você nasceu e a hora que você nasceu e aonde estavam os planetas na referência geográfica em que você nasceu. Então, tudo isso vai construir o mapa astral, que é uma forma de você ter uma autoanálise de você mesmo, uma interpretação de eu sou o que sou, né? Mas quem sou eu, né? Então, é essa interpretação que a astrologia nos oferta ou nos desafia a procurar entender um pouco mais de nós mesmos através dos seus traçados. Então, o estudo do mapa é um estudo complexo, sim, é complexo, mas não é impossível. É uma coisa que exige realmente, ninguém nasce sabendo, que você estude alguns aspectos que tem no mapa, ó, vários, que são vários aspectos, para que você possa, ó, destrinchar ponto a ponto, e à medida que você vai destrinchando o mapa de alguém ou o seu próprio mapa, você vai se autoconhecendo e vai permitindo que aquela pessoa se conheça melhor um pouquinho. Porque o que acontece é justamente aquela descoberta do velho, não é nem do novo, que eu já sabia, né? Quem sou eu, né? Eu convivo comigo desde que eu nasci, então eu não sou novidade para mim, mas no momento em que eu começo a perceber determinadas nuances que o mapa astral me oferece, eu começo a refletir a possibilidade de que eu posso mudar isso aí, né? Ah, eu sou um cara, por exemplo, capricorniano. Capricórnio, ele é um signo que eu vou falar de cada um aqui se eu tiver tempo para isso. Mas ele é um signo que os antigos costumavam falar, já nasce velho. Quem nasce capricorniano já nasce velho. É chato, é não sei o quê. Não, não é isso, não. São pessoas ortodoxas, são pessoas que gostam das suas coisas bem organizadinhas, bem no seu lugar, não mexa nas minhas coisas, e se atrai por coisas antigas, nostálgicas, etc. Então, beleza, eu sou desse signo, mas eu não me identifico com isso aí. Por quê? Porque existem determinados pontos do mapa que vão vibrar mais forte em determinadas situações que vão ser apresentadas aqui nesse estudo de hoje. Que aí vocês vão entender à medida que eu vou falando. No final vão vir as perguntas. Mas vamos lá. Pode passar, irmão. Pronto. A roda do zodíaco, portanto, que é aquilo que eu te falei, tipo um transfer que vai ser jogado, possui 360 graus, dividido em 12, como eu já falei, são por 4, aquele conjunto 3 vezes 4, 12, aí, consequentemente, vão ter os graus, esses graus são analisados dentro de uma superfície circular, né, para a gente ter aquela transferência de 360 graus. Pode passar, que é uma circunferência. Ok, aí seria mais ou menos uma visão em duas dimensões, né? Olhando por cima, como é que ficaria esse zodíaco, né? Então, vocês já estão começando a vislumbrar um pouquinho do mapa astral aí, só nessa visão que eu botei uma visão 3D inicial, depois agora eu desci para uma 2D. Pode passar. São os raios da circunferência, 30 graus cada um, né? Pronto, aí nós temos os signos, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Percebo que então essa roda zodiacal de 30 graus cada um vai nos conceder 12 posições, 12 signos diferentes e, consequentemente, nós temos 12, é, 12 situações em que elas são apresentadas. Então, eu vou citar aqui a primeira delas, por exemplo. Começamos com o Áries. O, o, o signo de Áries, ele é um signo do fogo, embora aí não esteja representado, porque não dá para botar tudo num desenho só, são vários e vários desenhos que a gente deveria mostrar, mas eu vou falando e vocês vão tentando visualizar aí. E o número um, portanto, tem um símbolo ali, ó, Áries, que é esse chifre, né, que o carneiro normalmente tem o, o, em sua testa, mais ou menos, o pessoal bota esse chifrinho assim, para representar que não é um chifre curvo, né? E tracionado. E o touro, por exemplo, que fica embaixo,
Na casa 2 ele já tem o chifre meio pontudo. Então, tudo tem uma representação. Gêmeos, dois pilares, por quê? Porque são gêmeos. Então, o ariano, ele começa já no zodíaco com o signo do fogo. Então, por ele ser a referência inicial dos signos da roda zodiacal, ele tem a característica de liderança, ou seja, ele é um portador da chama, um iluminador. Então, referências o quê? Iluminação, tudo do fogo. Mas também ele é pavio curto, viu? Ariano tem um pavio curto, então pega fogo rápido. Então esse fogo também é o emocional dele, o emocional. Mas calma aí também, como eu estou falando. Eu estou falando das características do signo, mas vocês vão entender que você não é por ser desse signo. Tudo isso que eu estou falando, claro que tem a ver muitos pontos, mas o mais importante é você analisar cada ponto do mapa astral que eu vou abrir daqui a pouco para vocês. Dois. Aí vamos passar. Por exemplo, o 2, que é o signo do touro, ele já é o signo de terra. Só que enquanto o fogo do, do ariano ele é cardial, ele é aquele fogo de referência, eu posso pular o signo de fogo, talvez seja até melhor do que eu ficar alternando os elementos, né? Vamos pular, acho que é melhor. Por exemplo, qual seria o próximo signo fogo? Seria o signo de Leão. O Leão está aí na casa 5. Vocês estão vendo aí, tipo o rabinho do leão, né? Esse leão, então, ele é fogo também. Mas que fogo ele é? Ele é fogo fixo, fogo de fogueira, fogo que gosta de quê? De reunião ao seu redor, né? Não é isso que os antepassados faziam, uma fogueira e todo mundo ao seu redor. Então, por isso que é um fogo fixo, entendeu? O outro é cardial, fogo de referência, fogo de tocha. Esse é fogo de fogueira. Então, a responsabilidade do leão sobre ele mesmo, a exigência que ele pede dele mesmo, o faz ser, vamos dizer assim, uma personalidade de astro-rei. Ele gosta de brilhar para os outros. Ele não é que ele seja vaidoso. Ele tem a vaidade dele lá, claro, bastante suscetível, mas ele gosta de iluminar as pessoas mesmo. Enquanto o Ariano ele pega a chama e sai correndo para poder iluminar uma caverna, e os outros que quiser que siga ele, o Leonino se preocupa muito em mostrar o brilho que ele tá na mão. Ó, eu tô com esse brilho aqui, ó, importante para você, você quer, gostou, beleza, tá aqui, pá, pá, pá. Então, por isso que ele é um signo bastante matriarcal, bastante patriarcal, mas sempre voltado a si mesmo. O próximo signo de fogo são três, né? Como eu te falei, a gente vai encontrar esse Sagitário, que é uma setinha que fica aí na casa 9. Então, ele é um signo de mutação, ou seja, final de estação. Então, que tipo de mutação a gente correlaciona ao Sagitário? Ele não é um signo fixo, consequentemente, ele é solto no ar, que nem a flecha que ele lança. Por isso que o sagitariano ele tem uma visão além do alcance. Enquanto você está falando que vai plantar o milho, ele já está vislumbrando que vai fazer um cuscuz, entendeu? Ele está lá adiante, ele tem uma visão além do alcance. Sagitariano é ótimo para poder indicar coisas que vão acontecer. Tem um senso de humor muito, muito forte também, que gosta de animações, de tudo. Então, características de fogo, né? Ele gosta de incendiar as pessoas, vamos dizer assim. É mais ou menos isso. Mesmo que seja em termos de provocação ou não, etc. Mas é característica do sagitariano isso. E aí o sagitariano ele tem muito aquela representação um pouco animalesca, né? Metade centauro, né? Uma representação do centauro, metade cavalo, metade humano. Por quê? Porque ele tem muito esse lado dele, das emoções, muito à flor da pele. Então, tipo o que eu falei do ariano que tem pavio curto, o leonino também é um pouco explosivo, porém o sagitariano ele é discreto, ele não é daqueles que vai, vamos dizer assim, acertar as suas contas de uma forma imediata. Ele gosta de planejar, fazer planejamento. Então, ele tem lá a sua comodidade, mas quando ele passa para o lado animal dele, justamente aquele ser humano equilibrado, ele não tem mais controle, ele fica cego, a ira cega, né? Fala. Então, esse descontrole representa esse lado animal dele, que ele tem muito esse vagar de um lado do humano
pro lado mais animalesco, que não é bem dizer que ele é uma fera, é dizer que ele tem as emoções sem rédeas, né? Não gosta de galopar mesmo a solta. Agora vamos passar para os outros. Vamos para o touro agora, como eu falei. Touro é um signo de terra, ele é esse da posição 2. Ele é um signo fixo, terra fixa, como eu vou usar aquele exemplo, do planalto, da planície, é uma coisa plana, reta. O que o pessoal costuma falar, é um signo familiar, o taurino. Ele gosta de clã, ele gosta de pessoas ao seu redor, de fazer conexões com as pessoas e trazer para ele, para dentro da sua casa, mais do que para a rua. Ele não é uma pessoa muito socialesca, mas ao mesmo tempo ele é familiar, entendeu? Ele gosta de fazer coragens. Há quem diga também, taurino, não sei o que, gosta de comer. Não é bem assim. O taurino realmente ele tem essa característica observada em muitos mapas. Realmente tem o paladar muito forte, porque a gente pode relacionar também os sentidos com os signos, mas aí eu vou demandar muito tempo para explicar isso aí agora. Mas eu posso falar justamente aqui sobre esses signos de terra, que no caso o taurino ele é mais pacato, mais dentro mas é aquele tipo, como é que eu posso falar das emoções dele? O taurino é aquela pessoa calma, paciente, todo mundo acha ele manso, de boa, mas quando ele estoura e depois ele volta ao normal, como se nada tivesse acontecido, porque ele consegue manter o seu equilíbrio de volta numa rapidez como a que ele perde. Então o taurino tem muito essas características aqui. Aí, o próximo signo de terra a gente vai encontrar em Virgem, que é esse símbolo do número 6 que tem as perninhas cruzadas lá na representação dessa letra parecida com a letra M. É um signo mutável de terra, o virginiano. Virginiano é aquela pessoa que é também muito organizada, mas ela gosta mais de organizar o outro, ela presta os detalhes no outro mais do que a si mesma. Então ela fica observando detalhe, perfeccionismo, essas coisas é com o virginiano. É, seria o planalto, né? Aquela visão de alto, né? Que teria. E nós vamos passar logo para o próximo signo de terra, que é o capricorniano, que ele fica aí nessa casa 10. É, casa 10. Ele é um signo de referência, o capricorniano. Então, é tipo, como eu te falei, a montanha, o capricorniano, aquele ancião, aquela pessoa que é sábia, nasce sábia, como eu te falei, nasce velha, etc. Não no sentido da velhice decrépita, mas da velhice de sabedoria. Então, tem muito isso nesses signos de terra. Aí vamos passar agora para o próximo. Falamos já do ariano, do touro, que é para a água. O primeiro signo que vai aparecer é o signo de câncer, que é da casa 4. Nós temos aí, pronto, câncer. O que é que eu posso falar? O câncer ele é emotivo demais. Todo signo de água é muito emocional. Então, ele tem as emoções flutuantes e são aquelas pessoas que choram fáceis, não tem medo de mostrar o que sente. São os cancerianos. São referências por causa disso, porque eles são verdadeiros no que eles sentem. Não vou me estender muito. Vou passar logo porque o tempo é curto aqui. Vou passar para o próximo signo de água, que nós temos é o escorpião da casa 8. Aí o escorpião da casa 8, nós vamos ter um signo de água fixo, considerado uma poça d'água, né? Como muitos falam. Lama, poça d'água, águas paradas, são bem semelhantes ao signo do escorpião. Porque aquela pessoa não é fria calculista, não. É aquelas pessoas que têm uma visão de enxergar através do turvo. Então, muita gente, por exemplo, quando está perto de uma pessoa do signo de escorpião, sente vontade de revelar aqueles seus segredos, contar alguma coisinha que nunca conta para ninguém, conta para o cara de escorpião, porque ele abre essas portas. Tem esses lances também. Tudo que você tem dentro do seu mapa astral de signos, quando você encontra uma pessoa de signo solar, que é o signo principal, dentro do seu mapa, é aceso, como se tivesse lampadinhas acesas, todos os pontos daquele signo. Aquela pessoa ilumina seu mapa. Então, por exemplo, um exemplo, eu tenho vamos dizer, eu tenho escorpião na
na casa da família, por exemplo. Então, quando eu estou dentro da família, se tiver um signo de escorpião, eu vou me sentir à vontade de pedir uma pizza, alguma coisa assim, mais ou menos assim, porque eu, familiar, entendeu? Vai. E aí, por quê? Porque ele acende em mim, no caso seria câncer, né? Câncer é que é mais família. Eu falei escorpião porque eu estou falando escorpião agora. Mas seria mais ou menos assim. Esses signos acendem as nossas vontades. Então a gente, tipo, aquele vai acompanhando as ondas que estão batendo dentro da gente, essas ondas vibracionais que os signos nos fornecem, não só pelos astros, mas pelas pessoas que representam esses astros. Aí depois do escorpião, nós vamos ter na casa 12 o signo do peixes. Peixes é aquela pessoa que tem um signo mutável. Então, ela já não é uma pessoa que consegue enxergar as emoções dos outros. Ela muito pelo contrário, ela prende demais as suas próprias emoções. Ela tenta esconder um pouco as suas emoções, fica retendo, é como se fosse uma represa de água. Mas também quando explode, sai de baixo. Então é mais ou menos assim que vai funcionando essas análises. Aí nós temos, falei do fogo, da terra, do ar. Acho que eu não falei do ar, né? Então, do ar, nós temos aqui o Gêmeos na casa 3, né? Que é um signo mutável. O geminiano é uma pessoa que realmente ela é 880, ela gosta, ela é muito, ela é muito duvidosa nas suas próprias opiniões, incertas, elas ficam muito nas dúvidas do que vai fazer. Esse 880 não é que é A ou B, às vezes ela fica mesmo numa grande dúvida se ela vai para o A ou vai para o B. Geminiano tem muitas essas alternâncias, inclusive de humor. Ah, eu tô aqui de boa, mas depois mudo para cá. Então, isso é uma característica de análise desse signo de Gêmeos aqui, por ser mutável, entendeu? Então, é mutável. Essa casa 3. A próxima casa é a casa 7, que é de Libra. É um signo cardial. Tudo que é cardial é referência. Então, nós temos na casa 7 Libra, que é o símbolo da balança, do equilíbrio. Não é que a pessoa de Libra é equilibrada, muito pelo contrário, a balança normalmente ela é oscilante. O que Libra tem de toque de Midas é equilibrar os outros. Isso é que a pessoa quer ouvir um conselho, peça a pessoa de Libra, porque a pessoa de Libra realmente ela consegue naturalmente fazer isso, estabelecer o equilíbrio nos pontos que estão desequilibrados. Ela só não consegue fazer isso com ela mesma. Bem, vamos lá. E nós temos o Aquário na 11ª casa, que é um signo de ar fixo, né? O aquariano, embora seja fixo, ele é solto, né? Vamos dizer assim. Eu costumo comparar o aquariano muito com um balão solto no ar, né? Ele tem uma visão holística, ele está lá por cima, mas ninguém consegue segurar ele, quer tentar pegar, não consegue. Ele é fixo dentro da esfera dele, entendeu? Então, mais ou menos isso que eu falei, dei um passeio aí sobre o signo, explicando um pouquinho das características de cada um. É mais ou menos que você vislumbra dentro do horóscopo, quando vai analisar dia a dia, cada um mais ou menos lança essas qualidades de cada um achando que vai ser genérico, mas não é bem aí que a banda toca. Passa aí, por favor, irmão. Pronto. Nós temos várias coisas para analisar dentro do mapa. Um deles é as casas. Essas casas aí, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, elas, cada uma tem uma representação, e a depender dos planetas que estejam na data do seu nascimento em cada casa, ela vai influenciar as suas atividades, as suas ações do dia a dia. Passa aí, por favor, irmão. Pronto. Por exemplo, essa casa um representa a identidade. Aí é um exemplo, identidade. Pronto. Como assim? Passa aí o próximo slide, que o próximo slide explica todas. Pronto. Nós temos aí, está em inglês, mas eu vou explicando. Na casa um, vocês vão ver ali, que nem a gente estava analisando os signos, nós temos ali self-image, né? A própria imagem, a imagem de si mesmo. Por isso que é a identidade, entendeu? Então, por exemplo, a sua identidade, a maneira que você, se tiver um planeta aí, vamos dizer assim, que nós vamos ter um planeta Urano, que é um planeta de água, que a gente, planeta gasoso, né? Mais ou menos. Esses planetas têm suas características também. Marte, por exemplo. Marte melhor. Marte é o deus da guerra, né? Então, quando Marte está aí na sua casa de imagem, da sua identidade, Marte vai influenciar uma, um conflito com você mesmo. Ou seja, a pessoa não se aceita muito bem. Ela se olha no espelho, mas pô, eu podia mudar meu nariz. Ah, essa espinha tá aqui, tá lá. Então, por quê? Porque às vezes tem Marte nessa casa e a pessoa não entende porque ela entra em conflito com ela mesma. Ah, se tiver outra casa, se Marte estiver na casa da família, ela vai brigar com a família, porque Marte é o deus da guerra.
entendeu? Então foi observado isso. E dentro dessas casas aqui, é importante analisar também o que é que está caindo dentro dessas cúspides. Os que são cúspides são as linhas. Entre uma linha e outra, essas cúspides marcam a quantidade de planetas que estão dentro dela. Paulo, não tem planeta nenhum. Cara, se você não tem planeta nenhum, relaxe, você vai ter um signo, entendeu? Eu vou mostrar no mapa. Então, por exemplo, dois, personalidades, né? Possessões, terra e valores materiais estão na casa dois. Aí tem três, casa da comunicação, né? Combina muito com gêmeos. É, inclusive, a casa 3 é a casa de gêmeos, né? Como eu já falei. Por isso que tem a ver com comunicação e outras coisas. Psicologia, crianças, trabalhos na casa 6, parceiros na casa 7, e outras pessoas, ou seja, o social na casa 8, e aí vai diversidade de coisas em cada casa representam. Então, vamos passar aí, por favor, meu irmão. Pronto. Aí tem os símbolos. Para a gente poder vislumbrar melhor o mapa, precisa saber mais ou menos que cada símbolo é esse, porque não vai estar escrito, porque não cabe, né? Não cabe no mapa. Então eles desenham, tipo Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, cada planeta desse, conhecido na época. Não tem todos aí, né? Quiron, por exemplo, era um planetóide. Ninguém sabia se era um cometa na época, mas catalogou ele também. Nódulo lunar e Lilith são outras coisas que no momento eu não vou falar hoje, não. Vamos passar adiante. Pronto. Aí nós temos um mapa de uma pessoa que a gente não sabe quem é. Então vamos lá. Vocês viram que essa pessoa nasceu em 20 de abril de 1889, está escrito lá em cima, na Áustria, e ela tem esses planetas aí distribuídos. Então, o que é que eu posso analisar aí, Paulo? Passa o mapa aí, passa aqui, vai ter um mapa mais detalhado, ó. O mapa mais detalhado, embora esteja bem, não em alta resolução, mas ele vai mostrar a roda zodiacal, as casas, tudo que a gente viu antes está ali, ó. Beleza. E as cúspides? Então, nós vamos analisar aqui logo de cara, do lado direito embaixo, nós temos fogo, água, terra e ar, em inglês. Fire, air, land e water, do lado esquerdo, né? E ali se é cardeal, fixo ou mutável. Beleza. Então, logo de cara, essa pessoa tem, vamos dizer assim, muita concentração de terra, tem 5 aspectos de terra, aonde ali Vocês estão visualizando o quadrado que eu tô falando? É embaixo, à direita, tipo uma tabelinha. Estão conseguindo ver aí? Não sei se o irmão pode passar o mouse em cima, ao redor. Isso, essa tabelinha aí embaixo. Isso. Aí é bom para saber por quê? Porque se a pessoa não tem muita água no seu signo, ela vai ser uma pessoa com poucas emoções para dar, para trabalhar, é uma pessoa que foge das suas emoções. Se ela tem muito fogo, ela é uma pessoa que vai ser muito suscetível a discussões, a inflamações, etc. Terra é a preocupação de ter dinheiro, de ter conquista. Você vê que, por exemplo, essa pessoa tem muito aspecto em terra e água. A água ela é bem concentrada, então 5 aspectos também no ar e 3 em fogo. Então, o que ela menos tem é fogo, né? Fogo ela não tem. Então, eu poderia dizer que essa pessoa não tem fogo, a pessoa um pouco mais fria. Ela precisa de calor, mais calor. A água, ela tem água cardial imutável. Então, ela tem as suas emoções em equilíbrio, eu diria. Suas emoções estão sob seu controle. Terra. Terra tem demais. Então, ela tem muita preocupação em terra, em dinheiros, em ter posses. E água é muito concentrada no ponto fixo, ou seja, a água que rege as suas emoções de sentimentos, de amor, de tudo, ele concentra numa represa. Então seria mais ou menos uma análise só olhando a tabelinha de concentrações de fogo, etc. Aí a gente vai olhar toda essa circunferência dele aí. Aí nós vamos ver, por exemplo, do lado esquerdo ajuda, ó. Ali fala, ó, Sol em Taurus. Isso aí, obrigado, meu irmão. Lado esquerdo já, na tabela de baixo, ele fala que tem o Sol em Touro. O símbolo do Sol é aquele redondo com um ponto no meio. Vocês vão ver que ele pega Touro logo no iniciozinho da cúspide, né, da casa. E se a gente for olhar o número que tem no começo do raio,
é o número 7. Então, é a casa 7. Ele tem Sol na casa 7 e tem mais dois signos ali, né? Que é se eu não me engano, é o Capricórnio e tem aquele outro embaixo que é Vênus. Ele tem Vênus e Marte, perdão, ele tem Marte. Marte está dentro da casa dele, do signo de Touro, ou seja, ele é uma pessoa que, por ser taurina, e como eu falei, taurina gosta de clã, ele gosta de, vamos dizer assim, de ter conflitos familiares, ou teve algum conflito familiar que rege aí, porque Marte realmente é um problema tentando dentro da parte familiar do taurino do clã. Mas essa casa 7 seria bom voltar o slide aí para dar uma olhada o que que essa casa 7 rege, meu irmão. Volta aí, por exemplo, os slides. Conseguiu voltar, não? Mais um? Pronto. Aqui, por exemplo, a Não, volta mais. Mais um. Aqui, a casa 7, ó. Parceiros e outras pessoas, adversários. Então, vamos lá, voltando de novo para o mapa da pessoa. Aí, para aí. Não, volte aí. A outra imagem que é o mesmo mapa, só que aqui fica mais claro. Entendeu? Aí, por exemplo, ela tá na casa 7, tem o Sol, só não tem a tabela para me ajudar aqui, mas aí a gente passa o slide. Então, ela justamente por ter Marte aí, mostra que ele vai ter conflito com outras pessoas diversos dentro do seu círculo social. Então, vamos analisar outras coisas. Passa aí mais um slide mesmo. Pronto. Aí, por exemplo, olhando para a tabela embaixo, onde vocês veem ali Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, cada um desses vai nos dar uma dica de personalidade. Por exemplo, o Sol, signo principal, Taurino, já falei sobre ele. Lua. O que é Lua? Não precisa olhar o mapa agora, não. Vamos olhar só essa tabela, que essa tabela está entregando tudo. A Lua é como a pessoa reage emotivamente, não necessariamente como ela ama. Ela ama em Vênus. Se vocês descerem lá, procurarem Vênus, vão ver que Vênus está em touro. Ou seja, se ele é do signo de touro e ele ama como taurino, ele é verdadeiro naquilo que ele ama. Ele não esconde seus sentimentos, ele mostra e revela para a pessoa quem ele é de fato. Ou seja, ele ama como taurino, que é realmente seu signo principal. Ah, Paulo, e o ascendente? É uma boa pergunta. Lá em cima vai dizer, ó, ascendente em Libra. O que é o ascendente? Ascendente é tudo que aquilo que a pessoa almeja ser. Ah, eu sou do signo de touro, mas eu queria ser Libra. Na verdade, o Libra é meu signo predileto. Então, o signo que ele vai admirar na vida dele vai ser o signo de Libra. O que é Libra? A pessoa que equilibra as pessoas, a pessoa que se diz equilibrada. Então, para quem procura equilíbrio, é porque em desequilíbrio está, entendeu? Então, é um taurino que busca constantemente se equilibrar. Estou conseguindo acompanhar, né, meu raciocínio mais ou menos de análise zodiacal. Então, eu espero que sim. Aí eu vou saber depois nas perguntas. Aí fecha aí não, perdão. Seguindo aí a tabela. Não, volta ali para. Acabou o tempo? Trifão? Pronto, deixa eu pelo menos fechar aqui essa parte aqui. Então, nós temos Mercúrio, que é o que eu falei, a pessoa mais ou menos como ela pensa, como ela age mentalmente, obrigado por colocar o mouse aí. Ele está, Mercúrio, em Capricórnio, esse daí é que eu não sei qual é agora, que eu não estou nem enxergando direito aí nessa imagem. Peraí. Vou ter que buscar Mercúrio. Qual o símbolo de Mercúrio? Hum, aqui, acho que está em Áries, né? É, Áries. Áreas. É, isso, Mercúrio em Áries. Então, Mercúrio, como ele pensa como líder. Lembra que eu falei que o ariano é o portador da chama? Então, ele pensa como um líder. É, vamos descer para Júpiter. Júpiter em Capricórnio. Júpiter é o seu sentimento de grandeza, suas aspirações, o que ele pretende almejar de grande. Está em Capricórnio. Capricórnio é o velho, ele busca o passado, ele não busca o futuro. Não, não. O Capricorniano, lembra, nasceu velho, então ele busca coisas ortodoxas, coisas que já passaram para a sua própria grandeza. E aí vem Netuno, é mais afundando nas suas emoções mais profundas,
que aquilo está submerso a geminiano, ou seja, dentro dele existem muitas dúvidas, né? E não vou ficar analisando o mapa direto para poder não perder também o tempo que eu tenho aqui disponível. O que eu queria dizer é o seguinte: alguém tem ideia de que é esse mapa? Não. É de Adolf Hitler. Hein? Adolf Hitler? É de Hitler. Hum. Então, eu trouxe uma pessoa realmente que foi uma referência negativa da humanidade para mostrar um pouquinho do que bate com ele, do que eu falei ali. E, sinceramente, eu nunca tinha analisado esse mapa. É a primeira vez que eu estou fazendo aqui. Então, eu preferi ver realmente, embora já sabia da personalidade dele, como todo mundo sabe, mas foi bom ver que algumas coisas realmente bateram, né? Então, eu passei aí no chat o link para vocês entrarem no AstroDash, que fornece um horóscopo igual a este, foi o que eu mostrei. Aí vai fazer o seu horóscopo, vai mostrar exatamente os seus pontos, bonitinho assim quando fizer, vai sair o chat todo certinho para que vocês possam fazer uma alta análise do que eu falei aqui, para mostrar realmente se está batendo, pelo menos com você mesmo, né? A sua alta análise. Ó, realmente, Capricorniano, mais ou menos compensa. Hoje em dia não tem nada oculto, tudo está na internet. Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição para tirar, tanto dentro ou fora das reuniões. Tem meu contato aí, o telefone pode fornecer. Mas é isso. Eu acho que a astrologia nos permite, principalmente, um autoconhecimento. E é isso que a gente tem que fazer diariamente para poder não nos identificarmos e enraizarmos naquilo que nós descobrimos que nós somos, mas muito pelo contrário. O ser humano é um ser mutável, então nós podemos mudar ou nos conhecendo, manter um controle ou uma certa régua, né, de controle daquilo que nós sabemos que somos impulsivos, porque eu acho que o Zodíaco mostra muito bem isso. Foi mais ou menos isso que eu quis mostrar para vocês hoje, mostrar que realmente temos multifacetas dentro de nós, e é mais ou menos isso que a astrologia tende a nos mostrar. Satisfeito? E estou aberto Gratidão, meu irmão. às perguntas aí, se tiverem. E vamos encerrar essa parte.